Vamos lá, o time do Barcelona vence do Frankfurt e é sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Vamos lá, pessoal, a gente vai falar aqui o pós-jogo, mas antes, vai um breve recado aí. Fala, galera, Pacheco chegando na área para convidar vocês aí para o especial de Natal do nosso amigo Lucas, do canal Brazucas Futebol. A live será dia 24 de dezembro, começando às 2h30 e se estendendo até de noitezinha. Então, convidando vocês para comparecerem, para participarem desta super live que o Lucas sempre promove aí com amigos colorados e de outros clubes também, né? Eu vou representar o meu canal aqui, como todos os anos a gente vem representando e convidando os amigos para esse evento, porque é um evento, né? A live de Natal, o especial de Natal, melhor dizendo, do nosso amigo Lucas. Valeu? Um grande abraço a todos, espero vocês lá, dia 24, a partir das 2h30 da tarde, ok? Fui, valeu, gurizada. O time do Barcelona foi escalado com Juan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martin, Baldé, Eric Garcia, Pedri, Fermín Lopes, Lamine Yamal, Rafinha e Leva. Uma grande vitória do Barcelona, mas talvez não a mais bonita, talvez não a mais espetacular, talvez não a que a gente vai lembrar caso seja campeão. Mas foi uma vitória muito importante do Barcelona. Primeiro jogo de Champions no Camp Nou, um jogo bem complicado, um jogo bem difícil, contra um adversário bem difícil, que tem uma torcida realmente que faz a diferença, até mesmo fora de casa. Estava presente hoje no Camp Nou, não daquela forma que foi naquele ano pela Europa League, que ficou sendo chamado como a invasão no Camp Nou, né? Porque lotou de torcedores do Frankfurt e teve toda aquela questão também que era para ser ingressos do Barcelona, acabou indo para os torcedores do Frankfurt, enfim. Ficam marcadas essas coisas, né? Mesmo que os técnicos sejam diferentes, mesmo que os elencos sejam diferentes, essas coisas ficam marcadas. Quando sai Barcelona e Frankfurt no sorteio da Champions, a primeira coisa que vem à mente era aquilo, né? Então, o Flick conhece o estilo alemão de jogar futebol, o Flick conhecia o estilo alemão do adversário hoje jogar. Hoje foi uma partida onde o Barcelona teve o maior domínio da bola, a maior posse de bola, onde o Barcelona controlou as ações do jogo, onde o Frankfurt o que fazia era se defender, tentar segurar o Barcelona e tentar arrumar alguns contra-ataques. Na primeira chegada do Frankfurt, o Frankfurt consegue aos 21 minutos fazer um gol num contra-ataque, lançamento, aproveita a linha do Barcelona, que falha naquele momento, lançamento forte, Gerard Martin não consegue pegar, Baldé não consegue vencer do atacante do Frankfurt, e o Frankfurt consegue fazer 1-0 num jogo onde o Barça ainda não tinha tido uma grande chance cara a cara com o goleiro do Frankfurt, mas onde era o Barça que tinha a posse de bola, que tinha o controle do jogo, e que parecia que em questão de tempo podia achar esse primeiro gol, mas na primeira chegada o Frankfurt acaba fazendo 1-0. Depois disso o Barcelona que acaba tendo realmente o domínio, só que o Barcelona hoje com nível técnico baixo, né? Nível técnico baixo, mas consegue no segundo tempo, em questão de 5 minutos com o Koundé, virar o jogo e fazer 2-1. Alguns pontos que, se a gente for pegar do Barcelona, é que o Barcelona é um time que toma muitos gols. E isso continua me preocupando para essa continuação de temporada. O Barcelona, por exemplo, ele toma 3 gols do Betis, toma 1 gol do Atlético de Madrid, 1 gol do Alavés, 3 gols do Chelsea, 2 gols do Celta, 3 gols do Clube Brugge, 2 gols do Real Madrid. Assim, todo jogo ali tem um gol, né? Tomou 4 do Sevilha, 1 gol do Girona, e aí eu tô indo desde lá do primeiro jogo da temporada. São pouquíssimos jogos, tá? Se a gente for olhar, que o Barcelona não tomou gol nessa temporada. E nesses jogos que o Barcelona tomou gol nessa temporada, tu pode olhar desde jogos em que o Barcelona foi goleado, como foi lá contra o Sevilha, o jogo de hoje,
o jogo contra o PSG, o jogo contra o Real Madrid, ou até mesmo jogos que o Barcelona ganhou, como por exemplo o Barcelona e Celta, Barcelona e Elche, que o Barcelona ganhou por 3-1. A forma que o Barcelona toma gol é muito parecida em todos os jogos. E o Barcelona é um time que às vezes as equipes elas conseguem, na sua primeira finalização, marcar um gol. Então esse é o ponto fraco desse Barcelona e esse ponto fraco persiste. Esse ponto fraco continua. Segue essa baixa para hoje. Também um Barcelona que perdeu muitos gols também, né? Porque o Barcelona consegue controlar as ações de ataque do Frankfurt, o Barcelona consegue controlar o jogo, consegue ter o domínio do jogo, mas eu acho que entrou ali um fator também de nervosismo em muitos momentos, enquanto estava 1-0 para o Frankfurt, tanto que termina o primeiro tempo 1-0 para o Eintracht Frankfurt. Eu acho que esse fator do nervosismo, que o Barcelona criava, mas não conseguia fazer, né? Errava demais, perdeu muitos gols, entrou esse fator do nervosismo. Teve que ser em bola aérea, porque com a bola ao chão, o Barcelona não conseguia. Então teve também esse ponto do nervosismo, do show de gols perdidos do Barcelona durante o primeiro tempo, durante até mesmo o segundo tempo. Ainda bem que com o Condé, que vem sendo muito criticado porque realmente defensivamente não faz uma boa temporada, mas o Condé consegue marcar os 2 gols da salvação do Barcelona, que eu não acho injusto pelo que o Barcelona vinha produzindo. 2-1, o Barcelona consegue marcar. O Frankfurt até tem algumas arrancadas na partida, mas eu acho que nada que saiu do controle do Juan Garcia assim, tá? Então eu acho que foi um jogo bom de se ver, um jogo legal de se ver para quem assistiu, para quem não torce para nenhum dos dois com certeza, mas para quem torce também para o Barcelona, foi um jogo bom de ver que é um Barcelona que não tá mais sentado, que não tá mais descansado, que não entra mais nos jogos achando que ganhou. Não, é um Barcelona que quer, ainda não está no seu melhor nível, no seu melhor momento, mas já tem pontos positivos, já tem pontos de evolução, mostra reação, né? Tem mostrado reação, não é a primeira vez na temporada que ganha virando o jogo. É um time coletivo, porque tu vê que o Rafinha, por mais que tenha jogado muito bem, o Yamal, por mais que tenha jogado muito bem, o Lewandowski, por mais que tenha jogado bem, hoje o zagueiro resolveu marcando o gol. E isso é interessante. Nas questões individuais, a gente teve a presença do Rafinha, porque hoje, mesmo que foi um jogo que o ataque do Barcelona não marcou, né, os 3 atacantes do Barça passaram em branco hoje. O Leva, o Rafinha e o Yamal. Mesmo sendo um jogo onde nenhum dos 3 atacantes marcaram, eu acho que principalmente o Yamal e principalmente o Rafinha tiveram participação. Rafinha se movimentando bastante, tanto pelo seu lado de campo, quanto vindo pelo meio. Foi um jogo participativo do Rafinha. Ainda que hoje o Rafinha e muitos jogadores estavam em baixo nível técnico, foi um jogo participativo do Rafinha. Foi um jogo de muita participação do ataque do Barcelona, né? Nas estatísticas, se a gente for olhar, é Barcelona. O Barça tem 16 chutes, 8 chutes a gol. Então é um Barça que perdeu realmente muitos gols. 73% de posse de bola. Então sim, o Barcelona dominou o jogo. Só falhou na pontaria. Nível técnico hoje baixo e acho que nervoso em muitos momentos. Aí cabe ver o copo meio cheio e o copo meio vazio. Né? Eu citei aqui as coisas do copo meio cheio e as coisas do copo meio vazio. O Barcelona ganhou. Era muito importante que ganhasse essa partida, porque não é uma boa campanha de Champions do Barcelona. Neste momento, o Barcelona está em 14º. O Barcelona está em 14º, tendo jogado total aí de 6 partidas. Então faltam 2 rodadas. O máximo de pontos que o Barcelona pode fazer são 16 pontos. Mas aí teria que analisar, porque tu tem ali times que jogam amanhã, né? Ali no G8. Times que jogam amanhã. Tu tem o PSG, que joga amanhã, que tem 12 e não vai sair desse G8. Real Madrid tem 12, Atlético de Madrid... Não, Atlético de Madrid jogou, né? Ó, assim, dos times que também tem 6 partidas e o Barça pode ficar de olho, tu tem ali o Chelsea, que tá com a mesma pontuação do... Não, mas o Chelsea tá em 11º, desculpa. No G8, né? O Liverpool tem 12, seria um time que o Barça podia secar nas próximas 2 rodadas. O Atlético de Madrid é um time que tem 12 também. A Inter de Milão, entendeu? A Atalanta é muito difícil que não chegue a 16, porque a Atalanta já tem 13 pontos. Eu tô olhando aqui os times que tem já o mesmo número de jogos do Barça, tá? O Barça é 14º e tem 10 pontos. No G8 hoje, tu tem ali
apenas 2 pontos a mais que o Barça, o Liverpool, o Atlético de Madrid, a Inter. São times que, se um deles não ganhar uma das próximas duas e o Barça ganhar as próximas duas, o Barcelona passaria. Então tem que ver. Mas ainda tem o City para jogar amanhã, e o City, se ganhar amanhã, entra no G8. Mas é City e Real Madrid. Então se o City perder amanhã, o Real Madrid, se perder amanhã, também daí sai do G8, né? Não, teria que ver os saldos daí. Então a gente pode ter amanhã ou o Real Madrid se confirmando no G8, ou o City, que até acho que é favorito, indo a 13 pontos. Então tem que ficar de olho. É uma missão difícil, tá? O Barça tem que ganhar as suas 2 partidas que restam. Se não ganhar as suas próximas 2 partidas, vai ser bem difícil de ficar nesse G8 aí. E ainda teria que dar uma secada em alguns adversários ali. De repente, se ganhar as suas próximas 2 partidas, uma 8ª colocação dá para pegar. Os próximos jogos é contra o Slavia Praha e contra o Copenhague. E o jogo em casa é contra o Copenhague. Então são jogos ganháveis para o Barcelona, né? Ver aí se o Liverpool de repente dá uma tropeçada, empata um dos próximos 2 jogos, quem sabe. Ou a Inter, que perdeu hoje, né? Ou de repente, não sei, o City, o Real Madrid, quem sabe o Real Madrid. Seria interessante o City ganhar do Real Madrid, eu acho. Mas também, se o City ganhar do Real Madrid, o Real Madrid vai ter a reação nas próximas 2 e vai ficar na frente do Barça. Será? Bom, não sei. Também não quero que o Real Madrid ganhe nenhuma, né? Então, em todo caso, que seja empate ou vitória do City. Por que eu falo isso, né? O Barça com certeza vai estar na próxima fase. Só que é melhor ir direto para as 8ª. Poupa calendário. E a gente sabe que o Barça tem esse histórico de condição física. Poupa daqui a um pouco tu pegar um adversário difícil e até mesmo ser eliminado nessa fase. Não estou dizendo que o Barça será, mas daqui a um pouco mesmo que passe, são 2 rodadas de desgaste emocional e físico, né? Vamos ver. O importante é que essa vitória foi muito boa. O Barcelona precisava ganhar contra um adversário que o Barça tem essa lembrança, então se perde a primeira marca que vem é aquela lembrança. Boa vitória, mesmo que não tenha sido um jogo maravilhoso tecnicamente, mas boa vitória do Barcelona, que pode não ser o Barça da temporada passada, mas se a gente for olhar, é um Barcelona que tem sim mostrado algum tipo de evolução. Valeu.